Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Chá Comigo aqui no YouTube. Eu sou a doutora Miss Silveira, biomédica integrativa, e esse é o nosso espaço semanal para conversarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e tudo aquilo que influencia a forma como vivemos, envelhecemos e cuidamos de nós mesmas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Isso ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão buscando informações confiáveis, um olhar mais humano sobre saúde. Se você está me ouvindo pelo Spotify, segue lá o podcast, ativa o sininho. É muito simples, mas isso faz uma enorme diferença para que o Chá Comigo alcance cada vez mais mulheres. E a proposta desse espaço é justamente essa: criar uma pausa na correria da semana para refletirmos sobre temas importantes, informações, acolhimento e consciência. Então, pega o seu chazinho, entra num cantinho confortável e permita-se esses minutos de autocuidado. E claro, vou adorar continuar essa conversa também com você lá nas redes sociais. Eu adorei o retorno de vocês. É @DRA Miss Silveira, o perfil do podcast. É o @chá comigo X no final. O TikTok é um chá comigo. E eu amo quando vocês compartilham os episódios, enviam mensagens, contam as experiências. Essa troca torna o chá comigo muito especial. Agora, prepare esse chá e vem comigo para esse episódio da semana e vamos embora! A menopausa começa muito antes do que te contaram. Ninguém está preparando as mulheres para isso. Se você tem entre 35 e 45 anos e sente que não reconhece mais o seu próprio corpo, este episódio pode mudar a forma como você enxerga a sua saúde. E talvez você esteja mais cansada do que costumava se ver. Talvez esteja ganhando peso sem mudar sua alimentação. Talvez esteja dormindo mal, esquecendo coisas simples, ficando mais irritada ou emocionalmente sensível. E talvez você tenha procurado respostas em exames, consultas, dietas, suplementos, sem encontrar uma explicação clara e solução. O que muitas mulheres não sabem é que tudo isso pode ter relação com uma fase chamada perimenopausa. E quando questão, quase ninguém fala sobre ela. Quando ouvimos a palavra menopausa, geralmente pensamos em mulheres por volta de 50 anos, onda de calor e ausência de menstruação ou oscilação. Mas a verdade é que a transição para a menopausa pode começar muitos anos antes. E a perimenopausa é justamente essa fase de transição hormonal que antecede a menopausa. E ela pode começar por volta de 35 e 45 anos. E em muitas mulheres isso dura vários anos. E durante esse período, os hormônios femininos, eles começam a oscilar. E aqui está um detalhe importante. Não é apenas uma quedinha hormonal, é uma verdadeira montanha-russa hormonal, tá? Em alguns meses os níveis podem estar mais altos, em outros meses mais baixos. E essa instabilidade pode provocar sintomas que muitas vezes são confundidos com estresse, ansiedade, depressão, burnout, ou simplesmente coisas da idade, coisas da sua cabeça, ou tá tudo bem, você não tem doença nenhuma, suas taxas apresentam pequenas oscilações, mas está tudo normal. E entre os sintomas mais comuns estão alterações no ciclo menstrual. Muitas mulheres percebem primeiro as mudanças emocionais. Ansiedade sem motivo aparente, aquela oscilação de humor, aquela sensação de estar constantemente sobrecarregada e a maior sensibilidade emocional, aquela irritabilidade, aquele choro fácil. E existe uma explicação biológica para isso. Sim, o estrogênio, ele não influencia apenas os órgãos reprodutivos. Ele também participa da produção e do funcionamento de neurotransmissores,
importantes para o humor, como serotonina e dopamina. Por isso, quando ele oscila, o nosso cérebro, ele sente. Ai, como sente! E outro sintoma muito frequente é a queda de energia, aquele desânimo, aquela sensação de já acordar cansada, de precisar de mais esforço para fazer uma atividade que antes era simples, de sentir que a bateria nunca recarga completa. Muitas mulheres acreditam que estão ficando preguiçosas, sem força de vontade, sem ânimo, mas não é isso. Existe uma mudança hormonal e metabólica acontecendo e que impacta diretamente a disposição física e mental. Outro ponto, o sono também costuma ser um dos primeiros afetados nessa fase. Você pode até conseguir dormir, mas acorda às 2 ou às 3 e não consegue voltar a dormir, ou sente que dormiu a noite inteira e mesmo assim acorda exausta. E quando o sono piora, tudo parece piorar junto na sua vida. O humor, a memória, a concentração, a fome e o desejo por doces, parece que ele é arrebatador. A capacidade de lidar com o estresse parece que fica limitado. Outro tema que quase ninguém aborda de forma aberta é a libido. Muitas mulheres começam a perceber mudança no desejo sexual e sentem culpa, preocupação, mas a libido é influenciada por fatores hormonais, emocionais, físicos. Durante a perimenopausa, alterações hormonais podem contribuir para a redução do desejo ou mudanças na forma como o corpo responde aos estímulos. Isso não significa que algo esteja errado com você. Significa apenas que seu corpo está passando por uma transição. E talvez o sintoma que mais incomoda seja o ganho de peso, especialmente na região abdominal. A mulher continua fazendo as mesmas coisas de antes, mas o corpo parece responder de outra maneira. Isso acontece porque existem mudanças na sensibilidade à insulina, na composição corporal e no metabolismo e na distribuição da gordura. Não é falta de força de vontade, não é preguiça e certamente não é apenas uma questão de comer menos. É um processo biológico que precisa ser compreendido para ser tratado da forma correta. Por isso a informação ela é tão importante. Quando entendemos o que está acontecendo, deixamos de lutar contra o corpo e começamos a trabalhar a favor dele. E a boa notícia é que existem muitas estratégias capazes de melhorar essa fase. Alimentação adequada, comida de verdade, atividade física, qualidade do sono, controle do estresse, fitoterapia, suplementação individualizada, personalizada, avaliação hormonal, quando necessária. Tudo isso pode fazer uma enorme diferença na sua vida. Mas o primeiro passo é reconhecer que essa fase existe e que ela pode começar muito antes do que nos ensinar. Eu quero que você saia deste episódio com uma mensagem muito importante. A perimenopausa não é doença. Ela não significa que você está quebrada com defeito. Ela não significa que seu corpo está falhando, que você deixou de ser menos mulher. Ela é uma transição natural da vida feminina. E quanto mais cedo entendermos isso, mais ferramentas teremos para atravessá-la, com saúde, consciência, qualidade de vida. E se esse episódio, mana, faz sentido para você, compartilha com uma amiga, com uma irmã, com uma colega de trabalho, com uma familiar. Existe uma grande chance de que alguma mulher próxima esteja passando exatamente por isso e talvez sem saber ou com vergonha. Eu sou a doutora Mi Silveira e foi um prazer tomar esse chá com você e a gente se vê no próximo episódio. A menstruação ela pode ficar mais intensa, mais fraca, mais curta, mais irregular, mas nem sempre o primeiro sinal ele é menstrual.